Olá, pessoal. Vou falar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento que vocês vão acompanhar essa videoaula. Bom, inicialmente eu gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que está sendo uma oportunidade muito importante trabalhar nesse momento com a disciplina de tópicos de números e funções. E conforme nós já havíamos conversado um pouquinho, o objetivo é trazer para vocês nessas videoaulas alguns pontos principais relacionados aos conceitos que nós estamos trabalhando, e aí a cada semana eu vou trazer para vocês esses pontos fundamentais, tá bom? Lembrando, mais uma vez, da importância da nossa interação lá no nosso Moodle, né? Então, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, é sempre importante, pessoal, que vocês tragam lá os seus apontamentos, as suas dúvidas, as suas sugestões, porque com essa interação, com essa troca e a partir das experiências vivenciadas por vocês, a gente vai construir um ambiente bem interessante de troca mesmo, de construção do conhecimento juntos, tá bom? Então, aprenderei muito junto com vocês também. Então, o objetivo dessa aula de hoje é falar um pouquinho sobre o conteúdo da semana 2. O conteúdo da semana 2, a gente vai trabalhar um pouco com funções polinomiais. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para trazer, gente, alguns pontos fundamentais, tá? Lembrando que lá no material vocês vão ter mais informações, então, fica aqui mais uma vez o convite para, além dessa videoaula, para que vocês também façam a leitura deste material, busquem outras fontes de informação também, porque é sempre bom a gente complementar com outras informações, tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte, só organizar certinho aqui, ó. Bom, então, o objetivo dessa aula é falar um pouco sobre estudo de modelos a partir de funções polinomiais. Então, vocês já me conhecem, né? A gente já conversou um pouquinho em outras situações, mas eu sou o professor Anderson, estarei com vocês aí durante esse período. E nessa disciplina de tópicos de números e funções, a gente vai trabalhar com diversas situações relacionadas ao estudo de funções e iniciaremos falando um pouco sobre as funções polinomiais. Então, aqui eu coloquei rapidamente um pequeno sumário com alguns elementos fundamentais. Então, eu vou trazer inicialmente para vocês a definição principal sobre funções polinomiais. Logo depois, a gente vai trabalhar com dois casos bem específicos de funções polinomiais, que são as funções de primeiro e segundo grau. E são dois tipos de funções muito importantes, gente, quando a gente está trabalhando lá com o pessoal do ensino fundamental, ensino médio. Então, aqui, obviamente, eu vou trazer alguns aspectos básicos, algumas definições, alguns exemplos, mas depois é importante que a gente treine, né? Que a gente faça exercícios, que a gente converse, que a gente traga informações e que a gente participe também lá do nosso plantão, momento síncrono, que a gente vai fazer também na disciplina. Então, vou deixar aqui também o convite para vocês deixarem anotadas aí as suas principais observações, para que nesse momento do nosso encontro síncrono, a gente possa discutir mais elementos, né, e mais informações sobre esse tipo de função, que é o caso dessa semana, né, as funções de primeiro e segundo grau. E no final, eu vou deixar aquela, assim, como se fosse puxando para a próxima, para nossa próxima aula, tá? Não para a próxima aula, mas para o momento síncrono, né? Os modelos associados às funções. Então, não vou fazer a resolução aqui na videoaula, mas lá no material tem a resolução, mas eu já fiz alguns convites, né? Vai ficar mais um. Observem a resolução que foi feita e lá no nosso plantão, a gente vai conversar um pouco sobre esses modelos, sobre como relacionar a teoria que foi apresentada aqui
com a resolução que foi apresentada lá no material, como utilizar o GeoGebra, né, para a resolução dessas situações problema. Então, a gente tem aí um cenário bem interessante para a gente começar os nossos estudos. Tá bom, gente? Vamos lá? Bom, boas-vindas mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Funções polinomiais. A primeira coisa, gente, vamos formalizar a definição para a função polinomial. Então, o que que é uma função polinomial? Então, uma função f definida dos reais nos reais, ela é uma função polinomial quando existem esses númerozinhos aqui, ó, a0, a1, a2, a3 até a n, tais que, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, a gente tem que f de x é igual a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a 1x, mais a zero. Então, olha que o que nós temos aqui? Nós temos as informações dos números, do A0 até o AN, que estão representados aqui, ó, como se fossem os coeficientes, né, da nossa função. E, além disso, a gente tem aqui, ó, x reais, né, e aqui as potências que vão decrescendo, que vai do N até N-1, e assim vai, beleza? Até o zero. Bom, e aí, gente, observe o seguinte: essa representação aqui, a partir do momento que a gente tem que esse A índice N é diferente de zero, consequentemente, né, essa parte aqui vai existir. Então, a gente diz que quando esse AN ele é diferente de zero, esse P tem grau N. Beleza? Tá? Então, essa função polinomial, na verdade, né, esse f de x aqui, a gente vai dizer que ela tem grau n, porque a gente está falando aqui de um polinômio, né? E aí, quem que são esses a's? Esse a n-1 até o a0 são números reais, como já foi especificado aqui, né? É uma função definida dos reais nos reais. São os chamados coeficientes do nosso polinômio. A n, x a n, a n-1, x a n-1 até o a0 são os termos do nosso polinômio. Esse a0, esse que está sozinho aqui no final, sem um x acompanhando, na verdade aqui é como se fosse o x elevado a zero, né? Ele é o chamado termo independente. Além disso, esse polinômio é o mesmo que essa lista ordenada aqui de seus coeficientes. Então, quer dizer, uma outra forma da gente especificar esse f de x é através dos seus coeficientes. Então, a0, a1 até a n. Então, aqui é uma formalização, né, gente? Formalização da definição da função polinomial. Alguns exemplos. Então, primeira situação. F de x igual a menos 2x mais 1. Aqui a gente tem o caso de uma função polinomial de grau 1, né? Vocês podem perceber que o maior grau que aparece aqui para o x é o 1. Então, uma função polinomial de grau 1. F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Qual que é o maior grau que a gente tem aqui? Ó? 2, 1, 0, grau 2. É uma função polinomial de grau 2. Olha o próximo. Menos x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 3x mais 1. Qual o maior grau associado? É o 3. Então, aqui a gente tem uma função polinomial de grau 3. E quando a gente tiver isso aqui, ó, f de x igual a menos 10. Não aparece x, né? Estranho. Não, mas lembra lá da definição inicial? É como se tivesse só esse terminho independente aqui. Mas esse menos 10 é a mesma coisa que a gente escrever menos 10 vezes x elevado a zero. X elevado a zero é 1, então é a mesma coisa, né? Ou seja, f de x igual a menos 10 é uma função polinomial de grau zero. Beleza, gente? Então, definimos, fizemos um exemplo, e aí tem outras definições importantes envolvendo as funções polinomiais. Aí, de repente, aparece aí o valor numérico de um polinômio. O que é o valor numérico? O valor numérico de um polinômio f de x em x igual a é encontrado
substituindo o valor de x por a e efetuando todas as operações indicadas na expressão. Como assim? Vamos fazer um exemplo? Considere f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Beleza. Grau 3, tá bonitinho especificado aqui, né? Grau 3, 2, 1, 0. Qual que é o valor numérico para esse f de x quando x for igual a 2? Então, pela definição, a gente sabe que é só a gente pegar e substituir no lugar do x o valor 2. Consequentemente, o valor numérico de f de x para x igual a 2 é f de 2. No lugar do x a gente coloca o 2. 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. Isso aqui dá 8, mais... Isso aqui dá 3 vezes 4, 12, mais 4, mais 1. Então, aqui dá 20, 24, 25. Ou seja, o valor numérico de f de x, quando x é igual a 2, é 25. Então, essa é uma outra definição interessante. E aí, gente, se o f de a é igual a zero, consequentemente, esse a vai ser chamado de raiz ou zero dessa função f de x. Ou seja, f de x pode ser escrito como x menos a vezes q de x para todo x real. Então, essa informação é bem interessante, porque ela pode ser usada em outras situações problema aí, tá? Quando a gente está analisando a raiz ou zero de uma função. Logo, a é raiz de f, se e somente se f de x é divisível por x menos a. Uma função polinomial de grau n possui no máximo n raízes. Alfa 1 até alfa k são raízes de f, se e somente se para todo x real, valer a seguinte relação. F de x igual a x menos alfa 1, vezes x menos alfa 2, vezes x menos alfa k, vezes q de x, onde q é uma função polinomial de grau n menos k, se f tem grau n. E aqui na definição, vocês viram que a gente analisou para apenas uma raiz, né? Mas aí aqui já deu uma estendida para n raízes. Beleza, gente? Então, sempre vai ter esse q de x aqui, ó, essa função polinomial, multiplicando esse x menos as raízes. Isso aqui também é bem interessante quando a gente está analisando algumas outras situações problema. Então, trouxe mais uma definição, tá? Falando em função polinomial, é importante destacar uma definição do gráfico de uma função. O que representa o gráfico de uma função f? Por definição, a gente tem que o gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pontos, todos os pares ordenados x e y, então, abscissa ordenada, né, no nosso plano cartesiano x e y, tal que o x pertence ao domínio de f e o y à imagem de f, sendo o y igual a f de x. Então, a gente vai ter os pares ordenados, a gente vai ter valores para x, consequentemente vai obter os valores para y, a gente vai utilizar esses valores lá no nosso plano xy e fazer a construção da nossa curva. Então, a gente vai ter o gráfico da nossa função. Beleza? Pela definição, eu achei interessante trazer para vocês também aqui alguns exemplos de algumas funções polinomiais, tá? Essas funções, elas foram construídas usando o GeoGebra, né? Acredito que vocês, para quem já tem o costume aí de usar o GeoGebra, sabe da potencialidade, né? Ou das potencialidades desse software, desse aplicativo aí no processo de ensino-aprendizagem. E aí, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente analisar. Então, olha, aqui a gente tem uma função constante, né, uma f de x igual a 5. Essa função está limitada, né, no intervalo de menos 4 até 4. Então, aqui a gente pode perceber a representação do eixo das abscissas, do eixo das ordenadas, né? Então, para valores de x, a gente tem valores em y, os quais a gente tem a representação do gráfico. Um outro caso que a gente vai falar bastante também nessa semana é a função afim. Então, a gente tem um caso aqui de uma função que eu chamei de g de x igual a x mais 3. Então, a representação de uma reta, né? Temos aqui também o gráfico de duas funções, uma em vermelhinho e a outra em verdinho, né? Que são funções quadráticas ou funções do segundo grau.
que a gente vai ver daqui a pouco, né? A característica do gráfico ser uma parábola, né? Então, pode ter a concavidade para cima, pode ter a concavidade para baixo, dependendo desse coeficiente aqui, ó. Então, olha, x ao quadrado mais 2 é o gráfico dessa função aqui, ó. Então, vocês podem ver que a concavidade está voltada para cima, o coeficiente aqui é positivo, a outra menos x ao quadrado mais 2, concavidade para baixo. Enfim, a gente vai falar em detalhes daqui a pouco. Aqui um outro exemplo, o gráfico de uma função do terceiro grau, uma cúbica, né? Então, a gente tem um x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, tem a representação gráfica aqui, também feita pelo GeoGebra. E aqui uma outra situação de uma função do quarto grau. Então, a gente tem um x à quarta mais x ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 4. Está representado aqui também por essa curvinha. Tá? Então, foram só alguns exemplos para mostrar e para ilustrar para vocês essa visualização gráfica da função polinomial. A gente viu o conceito teórico, né, a definição teórica, e aqui a gente vê uma visualização por meio da representação gráfica. Certinho, gente? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o objetivo, além de falar de maneira mais geral sobre as funções polinomiais, é falar um pouco sobre dois casos particulares muito importantes e muito utilizados aí por vocês, tanto nos anos finais lá do ensino fundamental quanto no ensino médio, né? E aí ficou até uma perguntinha lá na nossa atividade número 3. Será que existem trabalhos, né, para a parte de funções lá nos anos iniciais do ensino fundamental? Deixou essa pergunta no ar lá na atividade, né? Para quem quiser fazer essa questão, fazer uma busca aí, né? Sempre importante nessa questão da pesquisa. Será que tem algum trabalho, né? Como que pode ser desenvolvido isso? Interessante pesquisar. Então, vamos falar sobre função do primeiro e do segundo grau? Primeiramente, a definição de função do primeiro grau, ou função afim. Uma aplicação f de R em R, né, dos reais nos reais, recebe o nome de função afim quando a cada x real estiver associado um elemento real do tipo ax mais b, com a diferente de zero. Ou seja, você tem aqui, ó, uma aplicação dos reais nos reais, e aí, gente, para cada x, você vai ter um elemento y associado que nós chamamos de ax mais b, com a diferente de zero, né, pelo fato de ser afim, ser do primeiro grau. Então, esse cara aqui tem que existir, né? Senão seria uma função constante. Quando isso acontece, né? Quando a gente tem aqui, ó, na verdade aqui, ó, quando b é igual a zero, essa função afim y igual a x mais b, ela tem um nome especial, ela recebe o nome de função linear, então a gente tem que y igual a ax. Desta forma, a gente pode dizer que a linear é um caso particular da afim, né? Beleza, né? Porque quando b igual a zero. Então, em linhas gerais, guardem essa informação aqui, ó. Y igual a x mais b. Para cada x real, você vai ter um y do tipo ax mais b. Essa é a definição inicial da função afim ou função do primeiro grau. O gráfico de uma função f de x igual a x mais b com a diferente de zero é uma reta. E alguns exemplos. Olha lá. Y igual a 3x mais 2. 3 é o valor do A, 2 é o valor do B, y igual a menos 2x mais 1. A igual a menos 2, B igual a 1, y igual a 4x, A igual a 4, B igual a 0. Então, aqui é um exemplo só para trazer algumas situações de funções afins, nas quais a gente identifica quais são os coeficientes dessas funções. E aí a gente tem os gráficos, né, associados a essas funções, representadas aqui também feito pelo GeoGebra. Então, gente, vocês podem perceber aqui, ó, que a gente tem essa função em vermelhinho aqui, ó, y igual a 3x mais 2. Olha que ela está assumindo um comportamento que a gente chama de crescente, ascendente. Isso é uma característica interessante da função linear, da função afim, quando esse coeficiente A, ele é positivo. Quando ele é positivo, vocês podem perceber que a reta assume um comportamento ascendente. Olha essa outra em azulzinho aqui, ó, y igual a 4x. Ela também está assumindo um comportamento ascendente.
À medida que você aumenta o valor de x, o valor de y também aumenta. Beleza? Bom, olha o que que acontece quando o valor do a é menor que zero, menos 2x mais 1. Observem que a função ela está numa descendência, né? Ela está descendo. Então, à medida que eu aumento o valor do x, olha o que que acontece com o valor do y. O valor do y está diminuindo, né? Então, essa é uma característica interessante da função do primeiro grau, que é a questão de analisar o coeficiente a. Esse coeficiente a ele indica para mim se a função ela é crescente, quando o valor é positivo, e quando a função é decrescente, quando ele é negativo, tá? Vamos explorar isso depois lá no GeoGebra, gente. É interessante a gente fazer algumas situações, alguns gráficos, né, para visualizar, que aí a gente traz essa visão mais teórica por meio das definições e depois uma visualização gráfica, né, que com certeza facilita muito o entendimento. É lógico, a gente entende as diferenças de cada um no seu entendimento, mas pelo menos para mim, eu falo que quando eu tenho uma visualização gráfica, para mim tudo acaba ficando um pouco mais fácil de entender, né? Bom, temos esse outro exemplo aqui, essa figurinha, para a gente analisar a questão do parâmetro b da função afim y igual a x mais b. Isso aqui a gente pode trabalhar também, gente, lá no nosso plantão, com algumas funções no GeoGebra, para a gente analisar esse comportamento, né? Olha o que que acontece aqui. Aqui a gente tem uma funçãozinha f igual a 2x, desculpa, a função f é a 2x mais 5, né? Essa funçãozinha, essa primeira aqui, ó. Olha o que que acontece. Ela está cortando o eixo y justamente aqui no ponto 5. Olha a outra, 2x mais 4. Ela está cortando onde? No ponto 4. 2x mais 3. 2x mais 2. 2x mais 1 e 2x. Então, olha qual que é a característica desse parâmetro B. É justamente onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Beleza? Isso é interessante da gente discutir, né, e conversar com os nossos alunos. Explicar para eles, olha, gente, a função é a x mais b. Vamos atribuir valores para esses coeficientes? Vamos fazer o gráfico? Qual que é o comportamento desse gráfico quando eu mudo o valorzinho desse parâmetro? Então, aqui mudando o valor do b. Aqui para b igual a zero, o gráfico estava aqui, ó. Pessoal, na gravação, agora há pouco, deu uma caída na conexão aqui e eu parei nesse exemplo, né? Mas vamos dar continuidade? Isso não é um problema, né? A gente continua, vamos lá. Então, gente, eu estava falando sobre essa situação aqui, onde a gente analisa o parâmetro b da função afim, beleza? Então, eu tinha parado no ponto onde eu estava falando da função 2x, né? Onde o coeficiente b é igual a zero, aí depois a gente vai para o 2x mais 1, 2x mais 2 e olha o comportamento dos gráficos dessa função, beleza? Vamos explorar isso com os nossos alunos? Acho importante a gente fazer situações como essa. Olha esse outro aqui, gente, é aquela questão que eu já tinha comentado antes sobre as variações do coeficiente A. O coeficiente A é aquele coeficiente que vai dizer para mim se a nossa função ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, aqui, a gente tem um exemplo tem várias situações aqui sendo analisadas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa função aqui, ó, essa função aqui é a função Q, né? Que é Q de x igual a x. Então, vocês podem perceber que o coeficiente b, como a gente falou anteriormente, é igual a zero, né? E aqui a gente tem a outra menos x, que é a r. Olha o que acontece com ela. Ela está aqui descendente, né? Então, esse é um outro ponto também, gente, que eu acho muito interessante da gente trabalhar com os nossos alunos para mostrar para eles essa questão da influência dos parâmetros na função, né? E aqui, nesse caso, a influência do parâmetro a.
para que a gente possa analisar essa questão da função ser crescente ou decrescente. Olha essa outra funçãozinha em verde aqui, ó, essa que está passando pelo 2, né? Então, aqui a gente tem a funçãozinha f, né? 2x mais 2. Então, observem que aqui no ponto 2 ela corta o eixo y, que é justamente o nosso parâmetro b. O 2 ele é positivo, está acompanhando o x, então ela está num comportamento ascendente, então uma função crescente. E aí, se a gente analisa a menos 2x mais 2, que é essa h que está fazendo isso aqui, ó, o coeficiente b é o mesmo. Então, quer dizer, a 2x mais 2 e a menos 2x mais 2, elas se cruzam no mesmo ponto no y. Só que uma está assumindo um comportamento crescente e a outra um comportamento decrescente. Beleza, gente? Então, achei interessante trazer isso também. Olha, a gente tem essa outra também cortando aqui, ó, o ponto 5. Então, a gente tem aqui a, a nossa retinha, né? 3x mais 5. Então, ela tem um comportamento crescente. E aqui a menos 3x mais 5. Então, olha, que uma está num comportamento crescente e a outra num comportamento decrescente. Então, esses comportamentos, gente, dos parâmetros, a gente pode discutir com mais detalhes lá no nosso plantão, tá? Deixa anotadinho aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso e a importância dessa análise gráfica, tá? Beleza. Como eu falei, que o vídeo tem que ser mais direto, né? Depois a gente pode entrar em mais detalhes quando a gente estiver no nosso plantão. A função do segundo grau, a gente tem a definição formal para ela também. Então, uma aplicação f de R em R, ela recebe o nome de função quadrática ou função do segundo grau quando associa a cada x real o seguinte y, ax ao quadrado mais bx mais c, também real. E aí, como é uma função quadrática do segundo grau, esse a aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado, tem que ser diferente de zero, beleza? Ou seja, a gente tem uma função, né, aqui definida dos reais nos reais, dada por a cada x, a gente vai ter um valorzinho associado, né, um ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. E, no caso da do primeiro grau, o gráfico era uma reta. Segundo grau, ou quadrática, uma parábola. Tá? Alguns exemplos. Olha lá. X ao quadrado menos 4 menos x ao quadrado mais 4. Aqui eu restringi o nosso domínio, né? Na primeira, o x está variando de menos 3 a 3, na segunda, também de menos 3 a 3. E aí a gente tem o gráfico, né? Olha lá, a gente tem esse gráfico aqui da funçãozinha x ao quadrado menos 4. Vocês podem perceber que ela está aqui, ó, a curvinha dela, ela só está do menos 3 até o 3. Por quê? Porque a gente limitou o intervalo lá do domínio. Beleza? Isso é importante destacar. Outro ponto legal de destacar também, gente, é a concavidade dessa parábola. Concavidade voltada para cima. Então, vocês podem ver que quem está acompanhando o x ao quadrado é um valor positivo, concavidade para cima. Diferente desse caso aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4, cuja concavidade é voltada para baixo. Beleza? Esse é um ponto legal para a gente discutir com os nossos alunos também. Outro ponto, voltando um pouquinho aqui no gráfico, vocês podem perceber que essas funções aqui, elas estão cortando o eixo x em dois pontos. Então, esses pontos aqui são zeros ou as raízes dessa função, tá? Os zeros ou as raízes de uma função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, são os valores de x, né, que cortam o eixo x, ou seja, quando o f de x é igual a zero. E, portanto, serão as soluções de quem? Do ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é uma equação de segundo grau, né? E como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Eu vou encontrar por meio da fórmula de Bhaskara, né, onde eu uso x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta é quem? É o nosso discriminante, b ao quadrado menos 4ac. E aí, gente, tem uma característica bem legal, que é a seguinte: toda vez que eu vou resolver e o delta é maior que zero, a nossa equação, nossa funçãozinha aqui, ela vai ter duas raízes reais distintas, tá? E elas são dadas por x1 e x2. Então, a gente vai ter o menos b mais raiz de delta sobre 2a e o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a zero, ela vai apresentar também duas raízes reais
só que dadas por x1 igual a x2 menos b sobre 2a, né? Porque aí o delta é igual a zero, raiz de zero é zero, então só sobra o menos b sobre 2a. Mas se o delta for menor que zero? Se o delta for menor que zero, a gente teria uma raiz de um número negativo. Só que a gente está trabalhando com funções reais. Aí, nos reais, a gente não tem raízes negativas, não tem raiz de número negativo, né? Nos números reais, você teria que ir para os complexos. Ou seja, para essas funções reais, quando delta é menor que zero, a equação não vai possuir raiz, beleza? A nossa função não vai possuir raiz. Então, esses pontos é importante, eu achei importante trazer para a gente comentar um pouquinho e depois, né, a gente pode analisar com mais detalhes também, gente, isso é muito importante. Vamos analisar mais algumas situações? Considere aqui três funçõezinhas, ó, eu trava-língua aqui. A primeira delas, f de x igual a x ao quadrado. Essa em roxinho aqui, ó. A próxima, 3x ao quadrado, é g de x. Essa aqui, ó, em vermelhinho. E depois a h de x igual a 1/3 de x ao quadrado. Observem, gente, que à medida que nós mudamos os coeficientes que acompanham o x ao quadrado, vocês perceberam o comportamento da função? Que elas estavam, algumas ficam mais abertas, outras mais fechadinhas. Então, dependendo desse parâmetro a que acompanha o x ao quadrado, vai ser o comportamento aí, né, da forma da nossa parábola. Vamos discutir sobre isso lá depois? É importante também, gente, que dá para sair umas coisas bem interessantes. Olha esse outro caso, analisando também os parâmetros. Aí agora vamos analisar um outro parâmetro aqui, que é o seguinte: imaginemos a função f de x igual a 1/4 de x ao quadrado. Olha essa aqui, ó, em roxinho. Aí, de repente, a gente subtraiu um 2. 1/4 x ao quadrado menos 2. O que que aconteceu com o nosso gráfico? Olha onde que ele veio parar, cortando o menos 2 aqui, ó. Então, olha, é como se ele tivesse deslocado para baixo e cortando no menos 2. E se a gente colocar um mais 2, 1/4 x ao quadrado mais 2? Olha o que aconteceu com ele, ele deslocou para cima. Olha, um outro parâmetro interessante para que a gente possa discutir depois, essa questão do parâmetro C. Vamos discutir sobre isso? Tá? Beleza. Então, gente, aqui são só alguns pontos que eu achei interessante trazer, mas tem muitas situações para que a gente possa analisar. Em duas situações problema que eu deixei lá no nosso material para que vocês possam fazer a leitura, tirar as principais informações, modelar o problema e tentar resolver. Tem a solução lá no material, mas tenta inicialmente tirar as informações e tenta modelar esse problema e resolver. E depois você vai lá no final do capítulo e analisa as soluções e compara com as suas. Quais são os problemas? Eu trouxe duas situações. Uma delas é o que eu chamei de problema do salário. Aí eu falei de duas pessoas aqui, o Felipe e a Lara. Eles são amigos, trabalham como vendedores em empresas diferentes. Aí cada um deles tem uma forma de receber o salário. A empresa do Felipe paga um salário mensal fixo de R$ 2.500, mais comissão de 3% sobre o total de vendas do mês. A empresa que a Lara trabalha paga um salário fixo de 2.800 mais comissão de 2% sobre as vendas. E aí, a partir dessa situação, expresse as remunerações mensais do salário mais a comissão, tanto do Felipe quanto da Lara. Aí vamos chamar essas funções de FL, F de Felipe, L de Lara. Letra B. Num determinado mês, as vendas do Felipe totalizaram R$ 50.000. Qual foi a remuneração total dele? No mesmo mês, a remuneração da Lara foi de R$ 4.200. Qual foi o total de vendas dela no mês? No outro mês, o Felipe e a Lara receberam exatamente a mesma remuneração e, coincidentemente, efetuaram o mesmo total de vendas. Olha quanta situação interessante que dá para tirar, gente. De quanto foi a remuneração e qual foi o total de vendas de cada um nesse mês? Vamos tentar pensar um pouco sobre esse problema? Olha esse outro. Problema do tiro de meta. Ao bater um tiro de meta, o Cadu, que é o goleiro do EMAC Futebol Clube, então a gente tem
um clube aqui no EMAC, ó. Ele percebeu que a bola descrevia um arco de uma parábola. Quando a bola estava a 5 metros de altura, tinha percorrido horizontalmente 10 metros. Ela caiu no ponto P a 60 metros do ponto de onde o goleiro a tinha chutado. Qual foi a altura máxima H que a bola atingiu? Dois problemas, duas situações relacionadas à modelagem de função do primeiro e do segundo grau. Vocês viram que são situações reais. Como resolver essas situações? Qual a teoria por trás? Quais as principais informações? O GeoGebra pode ajudar? Um gráfico pode ajudar nessa representação? Os dados principais, vamos anotar isso? Então, fica o convite para vocês, gente, para essas duas situações aí, para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Beleza? A partir de agora, vamos lá para as atividades, né? Temos mais duas atividades essa semana. Então, vamos lá, atividade 2 e 3. Dá uma olhada, qualquer dúvida, qualquer coisa, estarei à disposição. Contem comigo. E é isso aí, gente. Desejo para vocês bons estudos, né? Qualquer dúvida, estamos aí. E nos vemos aí no decorrer da semana e nos próximos vídeos que eu for gravando aí, também no nosso plantão, a gente vai ter diversas situações para interagir. Beleza, gente? Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando. Até mais.